Muitas culturas têm suas figuras icônicas do submundo, como Hades na mitologia grega e Anubis na mitologia egípcia. Porém, hoje exploraremos personagens menos conhecidos em diferentes tradições mitológicas ao redor do mundo. Comente todos os que você conhece antes que o vídeo comece, depois confira se ele estava em nossa lista. Agora veja: representações da morte em diferentes mitologias. Chernobog. Na mitologia eslava emerge Chernobog, o sinistro senhor da escuridão. Conhecido por diversos nomes como Sert, Cernobog e Chernobog, sua figura encarna o próprio mal, uma sombra aterrorizante que tece iniquidades conhecidas pelo homem. Seu nome, Cernobog, ressoa como um trovão sombrio, significando Deus das Trevas ou Deus Negro, sublinhando sua soberania sobre a destruição. No panteão eslavo, Chernobog é a encarnação do medo, controlando o caos, a noite e o inverno, disseminando maldades pela terra como sementes nefastas. Seu poder enigmático e desconhecido intensifica o temor que ele inspira entre os mortais, como se o próprio véu da noite guardasse segredos sombrios sussurrados pelos ventos gelados. Entre lendas e mistérios, Chernobog permanece como o mais temido, uma entidade que lança sua sombra nefasta sobre o tecido da mitologia eslava, desafiando a luz e ecoando nos recantos mais obscuros da imaginação humana. Morrigan. Na mitologia celta, a Morrigan é uma divindade que incorpora o poder de 3 entidades distintas. Bedb, a mensageira da morte, é associada a campos de batalha, onde corvos se alimentam dos mortos. Ela enfrenta a inevitabilidade da morte, assumindo a forma de um corvo, moldando os resultados das batalhas. Masha, a rainha guerreira, é representada usando uma majestosa coroa de ferro e erguendo uma espada. Desafia reis e destinos nos campos de batalha, personificando liderança e força. Nemaim, conhecida como a Frenética, está ligada ao caos e à fúria, dançando freneticamente pelos campos de batalha e semeando discórdia. Unindo essas personalidades, Morrigan influencia o destino dos guerreiros, moldando eventos em batalhas de acordo com sua vontade. Seu poder transcende o campo de guerra, alterando o curso da história e do mundo. Morrigan representa a complexidade da guerra e destaca como a morte é uma figura imprevisível. Yama. Na mitologia hindu, Yama desempenha o papel crucial de Senhor da Morte, sendo responsável por governar o ciclo de nascimentos e mortes dos seres humanos. A narrativa mitológica relata que Yama adquiriu essa divina posição ao ser o primeiro entre os humanos a enfrentar a morte e descobrir o caminho para o submundo. Contrariamente à concepção ocidental de uma figura sombria, Yama é percebido de forma mais complexa. Ele não é considerado maligno, mas sim um governante benevolente. Ele é reverenciado como o rei dos ancestrais. Além disso, Yama personifica a justiça, garantindo que os seres humanos colham os frutos de suas ações ao longo das várias vidas. Yama destaca-se como uma divindade que não apenas guia os seres na transição entre a vida e a morte, mas também influencia o curso do karma e da justiça cósmica. Supai. Na mitologia inca, Supai emerge como a personificação da transição entre a vida e a morte. Também presente nos relatos dos povos Quechua e Aymara, ele reina no enigmático submundo inca, conhecido como Uxupacha. Supai, com sua aura sombria, é descrito como uma entidade com um semblante enigmático que ecoa a essência maligna que os antigos povos temiam. A imagem de Supai inspirava temor nos corações dos incas, incutindo a crença de que ele governava os destinos após a morte. As encarnações do medo eram enfrentadas com rituais intrincados e sacrifícios, uma tentativa desesperada de aplacar as forças destrutivas que Supai representava.
Cada gesto ritualístico se tornava um elo entre a fragilidade humana e o desconhecido, numa busca constante por proteção contra os caminhos traiçoeiros desse deus sombrio. Anhangá. Na mitologia brasileira, em meio às narrativas indígenas, Anhangá emerge como uma divindade multifacetada. Conhecido por caçar caçadores e os punir severamente, ele é frequentemente descrito metamorfoseado como um grande veado branco e olhos vermelhos como o fogo. Emoldurado pelas tradições, ele é pintado como o executor de cruéis castigos para aqueles considerados malévolos, um juiz implacável que desempenha um papel vital na manutenção da ordem. Nas tramas mitológicas, ele surge como o arqui-inimigo de Tupã, rivalizando com ele em poder e influência. Sua figura envolta em sombras e mistérios. A aparição de Anhangá é enxergada como um presságio sinistro, um sinal de infortúnio que sinaliza tempos sombrios. Além de sua incumbência nos reinos do submundo, Anhangá desempenha um papel como protetor da vida selvagem, guardião contra a caça desenfreada que poderia desequilibrar a harmonia delicada da natureza. Giltine. Na mitologia lituana, Giltine manifesta-se como uma figura cadavérica e esguia, vestida de branco, podendo assumir formas variadas, desde uma serpente venenosa até uma sombra. Sua presença é marcada pelo som de um chicote estalando 3 vezes e pode-se sentir um arrepio na espinha quando está próxima. Associada à morte, ela perambula pelos cemitérios à noite, coletando o veneno dos mortos para usá-lo nos vivos quando chegar o momento. Ao contrário de muitos anjos da morte, ela desencadeia ativamente a morte, sendo retratada com uma foice, embora evite derramar sangue. Giltine e Laima, suas irmãs, colaboram como deusas da morte, com Laima confortando os moribundos enquanto Giltine entrega o golpe final. Apesar de ser possível adiá-la, Giltine é inexorável, abrindo magicamente portas e fechaduras. À cabeceira do leito doente, ela cumpre seu papel inescapável no ciclo da vida e morte. Mictlantecutli e Mictecacihuatl. Na mitologia asteca, Mictlantecutli, o senhor do reino dos mortos, governa a camada mais profunda do submundo. Representado como uma caveira ou esqueleto, seu papel central no destino dos mortos inclui uma ventania de facas que limpa a carne dos ossos. Mictecacihuatl, sua consorte, preside os antigos festivais dos mortos, evoluindo para o moderno Dia dos Mortos. A imagem atual mais próxima é La Catrina, associada a José Guadalupe Posada. Segundo a lenda, ela reina no Mictlán, o submundo asteca, juntamente com seu marido Mictlantecutli. Conhecida como a Senhora dos Mortos, Mictecacihuatl tem sua história entrelaçada com cultos mexicanos em homenagem à Santa Muerte, criando uma rica tapeçaria mitológica que perdura até hoje. Ereshkigal. Na mitologia mesopotâmica, Ereshkigal se destaca como a rainha do submundo e governante dos seres sombrios. Contrariando sua posição de juíza dos falecidos, designada pelos deuses Anunnaki, Ereshkigal emerge como uma figura complexa. O motivo que a levou a ocupar o trono do submundo permanece envolto em sombras. Algumas tradições sugerem uma conexão sinistra com Minliu, de modo que, após ter sido violentada, ela morre e então se torna a severa rainha do mundo inferior, passando a se chamar então Ereshkigal, enquanto outros contos antigos insinuam que sua ascensão foi fruto de sua própria jornada além do reino dos vivos em busca de seus irmãos desaparecidos. Sob seu comando, uma corte de divindades obscuras, incluindo a secretária Rusbissag e o vizir e mensageiro Nantar, atendia às suas vontades enquanto ela se tornava a rainha dos deuses malignos. Adro. Na mitologia africana, Adro emerge como a faceta sombria de um deus dualista.
contrastando-se com Adroa, o aspecto benevolente e celestial da divindade. Enquanto Adroa mantém uma distância celeste dos assuntos terrenos, Adro é um interventor direto, servindo como a ponte comunicativa entre o divino e os humanos. Invisível e capaz de adotar várias formas, Adro não apenas reina sobre o submundo, mas também é conhecido por infestar jovens mulheres, disseminar doenças e morte, além de raptar mortais para satisfazer seu apetite voraz. Num reino onde luz e sombras dançam juntas, Adro representa o misterioso equilíbrio entre o divino e o profano nos mitos africanos. Apush. Na mitologia maia, Apush era o horrendo deus da morte. Detinha o domínio sobre Xibalba, o temível submundo dividido em 9 níveis. Sua figura, frequentemente descrita como um esqueleto ou um corpo em avançado estado de decomposição, personificava não apenas a morte, mas também o desastre. Apush não se contentava em apenas reivindicar almas. Ele encontrava deleite em torturá-las, submetendo-as a um ciclo incessante de dor ardente, extinguindo suas chamas apenas para reacendê-las, prolongando assim o tormento até a alma sucumbir completamente. Num panteão maia de divindades complexas, Apush destacava-se como o sombrio senhor do reino subterrâneo, uma entidade implacável que tecia o destino das almas na tapeçaria do além. Existem inúmeras culturas que contam sua própria história e têm sua única representação dos elementos da vida. O modo como encaravam a morte reflete sobre seus hábitos e maneira de viver. Você conhece alguma representação da morte que não foi mencionada? Compartilhe conosco.